Olá, na nossa segunda parte da série Catequese, nós vamos falar sobre o sacrifício da Santa Missa. Isso porque a Santa Missa é o memorial do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecido uma vez por toda na cruz. E a mesma Santa Missa também foi pedida pelo próprio Jesus numa quinta-feira santa para que pudéssemos fazer este memorial. E para a gente falar da Santa Missa, a gente precisa naturalmente dizer o sentido de cada gesto, né, que acontece na Santa Missa, não? Então nós vamos pensar alguns momentos importantes da Santa Missa para que nós possamos assim aprender, um pouco sobre esta santa celebração. E diga-se de princípio, a Santa Missa é o maior milagre que acontece em todo o mundo. Em cada missa acontece o maior milagre, E o mais importante também. Cada missa rezada, cada missa participada, nós estamos cooperando com Deus na obra da redenção. E é por isso mesmo que a Santa Missa ela é bem estruturada, Cada gesto, cada movimento, cada palavra, cada detalhe, cada enfeite, cada coisa que tem na Santa Missa tem um sentido, não? Então, hoje nós vamos falar sobre um altar na Santa Missa. Nós sabemos que temos 2 altares na Santa Missa, Na igreja, por assim dizer. Um da palavra e outro da Eucaristia. E agora nós vamos falar sobre o altar da palavra, que é de onde o sacerdote ou o diácono proclama o Evangelho, e onde também são feitas as leituras da Palavra de Deus. E o altar da palavra, ele não é menos importante do que o altar da Santíssima Eucaristia. Porque no altar da palavra, Deus se oferece a nós como o alimento de sua palavra, ou seja, o Verbo encarnado, que fala a nós, Então nós temos 2 pães na Santa Missa, o pão da Eucaristia e o pão da palavra. É claro que no ambão, quem proclama do ambão não é somente o diácono ou o sacerdote. Para o Evangelho, sim, mas para a leitura e também para as preces, nós temos o leitor, o ministro da palavra, E é daí que Deus fala até nós, Fazendo com que possamos ouvir a sua mensagem, acolher a sua palavra. E aí a gente precisa saber os gestos, por exemplo, que o diácono ou então o padre faz quando ele vai proclamar o Evangelho, Eles traçam sobre o livro do Sagrado Evangelho, Ele traça sobre ele uma cruz, com o polegar da mão direita sobre o livro, Enquanto isso, enquanto ele está dizendo proclamação do Evangelho tal, segundo fulano de tal, Aí ele faz essa cruzinha no Evangelho e depois ele faz também em si a persignação,
pelo sinal da Santa Cruz, né? Uma na testa, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, né? Na testa, na boca e no peito. O povo também faz esse sinal do persignar-se, mas não faz o benzer-se, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não fazem, só faz o persignar-se. É interessante que se faz em silêncio, não pronuncia a palavra, né? Não pronuncia as palavras do gesto, só faz o gesto. Tanto o diácono sacerdote, quando faz a introdução ao Santo Evangelho, quanto os fiéis. E logo em seguida, a persignação que o diácono ou o padre faz, primeiro no Evangelho, uma cruz só, depois nele, né, na testa, na boca e no peito. Aí, se é um dia solene, né, que vai dar uma solenidade à celebração, aí se usa o incenso para incensar o livro do Evangelho. E terminando o Evangelho, o que acontece? Às vezes a gente não percebe muito bem, mas terminando o Evangelho, o diácono ou o sacerdote que proclamou o Evangelho beija o evangeliário, né? O Evangelho, rezando em silêncio, né? Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. É isso que o diácono, ou então o sacerdote, quando beija o evangeliário, faz essa pequenina jaculatória, nesse gesto também. Agora, quando tem o bispo que está presidindo a celebração, por exemplo, quem lê o evangelho, naturalmente, pega o evangelho, leva até o senhor bispo para que ele possa beijar o evangeliário, né? O evangelho lido naquele dia. E aí, naturalmente, quando ele faz isso, depois que ele beija o evangelho, ele, com o livro do evangeliário, né, do evangelho, ele traça sobre o povo o sinal da cruz, né? E nesse momento não é para que o povo, né, como a maioria das vezes aqui no Brasil acontece, para o povo aplaudir, não é para isso. O povo simplesmente faz o sinal da cruz porque o bispo está fazendo a bênção com o evangelho, o povo, né? Então o povo só faz o sinal da cruz sem fazer alarido, né? Sem bater palmas, sem aquelas coisas todas, sem as dancinhas, sem nada, né? Depois que terminou esse gesto, leu o evangelho, né? Tudo direitinho, tudo bonito, né? Beijou o evangeliário, né? Aí o sacerdote do ambão, é bom lembrar disso, do ambão, ele faz a homilia, né? Ele faz a reflexão do evangelho da liturgia celebrada naquele dia. No ambão ou então na cadeira presidencial, contanto que ele seja de pé, né? O padre sempre em pé. E a homilia pode ser feita também pelo diácono, né? Sempre do ambão ou da cadeira presidencial para o padre e para o bispo. O bispo, né, por questões às vezes de saúde ou mais comodidade, ele pode ficar sentado na hora da homilia. Agora o padre não, o padre fica sempre em pé, a não ser que ele esteja impossibilitado de ficar em pé, aí ele pode ficar sentado também. Não tem outro lugar para fazer a homilia, para anunciar, para pregar o evangelho, a não ser no ambão ou então na cadeira presidencial. Eu sei que no Brasil se inventa um monte de coisas e às vezes coloca o padre ou então o diácono para pregar no meio do povo, no meio da assembleia, desce do presbitério e tudo mais. O livro que rege a liturgia diz claramente que a homilia deve ser feita da cadeira presidencial ou do ambão, de lugar mais nenhum. Não é do altar, não é fora do presbitério, não é no meio do povo, mas aí no seu devido lugar. O resto que se fazem, tudo invenção. E também não tem sentido litúrgico, né? Imagina
A igreja ela já tem uma estrutura já propícia para esse momento, né? Já tem lugares reservados para os gestos da Santa Missa, né? E o padre precisa, sim, é obrigatório que ele fique no ambão ou então na cadeira presidencial para fazer a homilia, né? A pregação do Evangelho. Mas para ler o Evangelho, ele precisa estar no ambão. Tem alguns que às vezes inventam de ficar aí no altar mesmo, mas não, ele tem que ir para o ambão para fazer a homilia, né? Na oração dos fiéis, ele pode também ficar no ambão ou na cadeira presidencial, né, que nós chamamos as preces, né? E para dizer para vocês claramente que o que estou falando não é coisa da minha cabeça, se vocês quiserem pode ir lá na introdução ao Missal Romano, primeiro na página 54, número 97. E depois na mesma página, o número 99. Vai estar falando desses dois temas que acabei de passar para vocês, ok? E aí a gente precisa agora passar para uma outra parte importantíssima da Santa Missa, que é a parte já do ofertório. No ofertório, quem recebe as oferendas apresentadas para a celebração é o presidente da celebração. Tem padres que inventam, colocam coroinha, o ministro extraordinário da Eucaristia, o acólito, às vezes até o diácono, mas quem recebe é o presidente da celebração. É o sacerdote que está presidindo a celebração que vai receber as ofertas, né? As oferendas para serem colocadas no altar. E são colocadas num local apropriado, né? Naturalmente, às vezes, se coloca no altar o pão e o vinho, né? E as demais ofertas oferecidas ou coloca no pé do altar ou num lugar mais apropriado, né? O pão e o vinho colocado no altar vai estar dizendo também na introdução ao Missal Romano, no número 101, na página 55 do Missal. Então não é coisa da minha cabeça também, né? Está regindo aí a autoridade da igreja, né? A liturgia. No altar, o sacerdote recebe o pão e o vinho e reza sobre as espécies. Elevando-a um pouco, ele reza em silêncio e depõe sobre o corporal. Primeiro, o pão, né? Ele recebe o pão, eleva um pouquinho, né? Faz uma oração em silêncio e depois depõe sobre o corporal, não fora do corporal. Depois ele faz a mesma coisa com o cálice, né? Coloca o vinho, a gotinha de água, eleva um pouquinho, reza, coloca no corporal e continua uma outra oração também, né? Depois lava as mãos. Lembrando que quem coloca a água no cálice não é o coroinha, não é o ministro da Eucaristia, não é o acólito instituído, pode ser o diácono, a opção é o diácono, mas a preferência é o sacerdote, que coloca a água no vinho, a gotinha da água no vinho, preparando o altar para consagração das sagradas espécies. E isso a gente encontra também na página 55, no número 103 do Missal Romano. Depois de colocar o cálice sobre o altar, o sacerdote inclina e reza em silêncio. E depois ele pode incensar, né, as oferendas, o altar, e depois o ministro incensa o sacerdote e depois o povo, quando são missas solenes. Só lembrando que ele incensa, nessa hora, ele incensa o altar, primeiro as ofertas oferecidas, o altar, e depois
ele é incensado pelo ministro, né, pelo acólito, né, ou então pelo diácono. E depois, o acólito ou o diácono, ele vai incensar o povo. E isso está no missal, na página 105. Só lembrando que o incenso tem um significado muito importante, né? Ele simboliza as nossas orações que são elevadas até Deus, né? E o que é incensado são as espécies para a consagração, o altar e as pessoas, ok? E após uma oração em voz baixa, o sacerdote reza o seguinte, depois que ele apresenta as oferendas, ele reza desse jeito: de coração contrito e humilde, junto ao altar, eleva as mãos e reza, né? Aceita, Senhor, a nossa oferta, coisa e tal, né? E depois ele vai lavar as mãos, né? Quando ele lava as mãos, ele reza o seguinte: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Também está na página 55, número 106, da introdução ao missal romano, na verdade, no missal, né? Então, aí não é invenção de nenhum padre, nenhum bispo, nada. O que rege a liturgia, né? E depois, fazendo tudo isso, no centro do altar, agora ele já vai para o altar, né? Ele volta para o povo, estende as mãos, dizendo: orai, irmãos e irmãs. E depois, de braços estendidos, faz a oração sobre as oferendas, sem o convite do oremos. A página também é 55 do Missal Romano, o número 107 da introdução. E aí está essa parte das ofertas, das oferendas, né, do ofertório. Logo em seguida, temos a oração eucarística. Na oração eucarística, o sacerdote abre os braços, né, e faz essa jaculatória: o Senhor esteja convosco, né? Depois ele eleva os braços, dois, né, ao alto, e diz: corações ao alto. Depois ele abre os braços de novo e continua, né? Demos graças ao Senhor, essas coisas, tá bem? Depois continua de braços abertos, ele reza o prefácio, né? E no final do prefácio, ele une as mãos enquanto todos entoam o Sanctus, né? Isso está na página 55 também da introdução ao Missal Romano, 108 o número. Terminado por Cristo, o sacerdote, de mãos unidas, convida o povo a rezar o Pai Nosso. E a seguir, ele abre os braços e reza com o povo. Lembra que aqui o missal está dizendo que o sacerdote abre os braços. Não fala o povo. E depois ele reza com o povo. Já que ele convidou o povo vai fazer a oração, mas o padre de braços abertos. Aí alguém vai me perguntar: mas por que o povo levanta os braços? Invenções, né, do povo, principalmente brasileiro, né? Mas o missal, ele não propõe isso. Apesar da tradução estar um pouco ambígua, mas dá ainda para a gente entender. Porque fala: o sacerdote de braços abertos reza com o povo, né? Porque se fosse todo mundo, aí falaria, né? Todos de braços abertos rezam a oração do Pai Nosso. Mas não, está falando o sacerdote. Está no número 56, na página 56, no número 110 do missal romano. E depois que termina livrai-nos do mal, no Pai Nosso, o sacerdote continua de braços abertos, né? E faz um embolismo, né? Livrai-nos de todos os males, ó Pai, essas coisas, né? E ele segue de braços abertos ainda. Continua mais uma pequenina oração: Senhor Jesus Cristo. E ao fim, o povo diz o amém. Só dizendo de passagem. Na Santa Missa, terminou de rezar o Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, não vai dizer o amém ainda. Porque
vai ter mais duas pequenas orações depois do Pai Nosso, o embolismo, né? Que vai concluir com amém final, lá depois do livrai-nos de todos os males, ó Pai, né? Não, depois Senhor Jesus Cristo, que disseste as vossas, aquelas coisas todas, né? E só no fim que o povo vai dizer amém. Isso aí está na página 56 também, o número é 112. Depois, o sacerdote, sobre a patena, ele coloca uma partícula sobre o cálice, enquanto os fiéis rezam o cordeiro, né? Cordeiro de Deus, tal, né? Enquanto isso, o sacerdote faz a fração do pão e coloca uma partículazinha bem pequenininha dentro do cálice. Número 113 da introdução do Missal Romano, na página 56. Terminada a oração, o sacerdote faz a genuflexão. Toma a hóstia, eleva sobre a patena. Também tem uma coisa interessante aqui, sobre a patena. Voltando para o povo, ele diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Está na página 56, no número 115. Ou seja, ele não eleva a espécie do pão nenhuma vez ela sozinha sobre o cálice. Isso também é invenção de brasileiro, né? Não está na introdução. Ele eleva a patena na mão esquerda e o cálice na mão direita. E não pega nunca a hóstia em cima do cálice. A hóstia fica na patena, a parte grande, né? Aquela hóstia do sacerdote. Terminada essa oração que ele eleva, né? E é interessante que essa parte aqui, às vezes, algumas pessoas não estão muito atentas para responder, mas é uma parte importantíssima. Senhor, eu não sou digno e tal, né? A oração que o povo faz. Depois, a hora que o padre eleva a Eucaristia. Depois de pé, ele volta para o altar e reza em voz baixa: que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. E recebe as espécies do pão e do vinho. O sacerdote é o primeiro que comunga. Depois que ele comunga do cálice, tanto do corpo quanto do sangue, aí o povo já pode sentar, o coral já pode cantar e pode seguir a distribuição da Santíssima Eucaristia. A oração que eu não falei em individual, quando ele pega a Eucaristia, né? Quando ele vai comungar, que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Comunga do corpo. E depois, tomando o cálice, ele fala que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. E aí comunga também do sangue. Está na página 56 do Missal Romano, no número 116. Depois ele toma o cibório e a patena, lembrando que a patena não está abolida. No missal mais recente, né, está dizendo, toma o cibório, que é a âmbola com as partículas, junto com a patena, e aproxima, e aí vai aproximar os que vão comungar do sacerdote. Ou seja, ele não vai lá no meio do povo distribuir a Eucaristia, o povo tem que vir. E aí distribui a comunhão sobre a espécie do pão. Eleva um pouquinho a hóstia, né, a partícula, dizendo para cada um que vai comungar o corpo de Cristo. E os que vão comungar precisam dizer, com voz clara e evidente, amém, quer dizer, eu aceito, assim seja, né? E quando não tem o coroinha para segurar a patena, né, assim, abaixo do queixo, para não deixar as partículas caírem, aí o que vai comungar mesmo já pega a patena, coloca aqui e já recebe a Santíssima Eucaristia. Isso aí está na página 57 do Missal Romano, o número 117.
Essa é a página que vai falar sobre a distribuição da Santíssima Eucaristia, como é que deve ser. Aqui não fala como precisa ser distribuída a Santíssima Eucaristia na mão, né? Fala que é permitido, né? É possível, mas dá mais ênfase em receber a Santíssima Eucaristia na boca, né? É recomendável que os fiéis comunguem o corpo consagrado na mesma Santa Missa. E às vezes tem gente que consagra aquele monte de Eucaristia uma vez por semana e deixa lá no sacrário e depois vai distribuindo como se fosse um alimento que ficou na geladeira. O missal está dizendo claramente, é bem interessante, recomendável, aconselhável que se comungue da Eucaristia celebrada naquela mesma missa. E que também, de vez em quando, é bom que se distribua nas duas espécies, tanto do corpo e do sangue. Só lembrando, se faltar as hóstias consagradas, o padre não pode ir na sacristia pegar uma hóstia sem ser consagrada, molhar no preciosíssimo sangue e dar para o povo comungar, não. Não pode, é proibido, é uma espécie até de profanação. Isso não existe, tá? Se acabar as Eucaristias, pode dar a parte do cálice. Acabou. Não tem mais, não tem. Se não pode buscar em outro lugar, então o povo fica sem comungar sob as espécies, né? Feita a purificação, o sacerdote pode voltar à cadeira e aguardar o tempo de silêncio. Quase ninguém faz isso, né? Mas é recomendado. Tem que ficar, porque faz parte do ritual. Isso aí está na página 57, número 121. E depois, de junto da cadeira ou do altar, o sacerdote volta para o povo e diz: o oremos, depois da comunhão. Diz: oremos, de mãos unidas, depois abre os braços e diz a oração. Fecha os braços no final e o povo aclama o amém. Então, oremos, levanta os braços, né? Abre os braços, faz a oração, no finalzinho fecha de novo as mãos, né? E aí o povo diz o amém. Está na página 57 do missal, o número é 122. Guarda o silêncio, depois oremos. Se ainda não fez, né, depois da distribuição da Santíssima Eucaristia, e prossegue a oração. E após oremos, terminada a oração, pode fazer breves comunicações ao povo. Depois da oração eucarística, depois da comunhão, pode fazer os avisos de forma sucintas e breves, não sermões de novo, né? Está na página 57, o número 123. Em seguida, o sacerdote abre os braços e, voltando para o povo, saúda o povo. O Senhor esteja convosco, né? Abrindo os braços. O Senhor esteja convosco, né? E abençoa o povo em nome da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E traça uma cruz grande sobre o povo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Uma cruz no ar, em direção